sem generalizar, em alguns lugares há uma preocupação maior, como eu posso dizer, em que haja uma prosperidade para que os recursos entrem e supram alguma coisa que foi feito, às vezes, até mesmo sem pensar, não é mesmo? Então, isso causou um trauma nas pessoas. Alguns até utilizam as coisas de uma maneira até um pouco, sempre tem que tomar cuidado com as palavras, né? Particular. Então, as pessoas, elas não conseguem ver aquilo como algo bom. Eu falo assim, né? Eu não sou músico, mas a gente às vezes percebe quando alguma coisa está errada na música, você fala, peraí, né? Principalmente se eu cantar, né? Vai dar alguma coisa errada. Então, há um ambiente espiritual e quando aquilo ele não está alinhado com os propósitos de Deus, aquilo fica desafinado. Então nós vamos hoje falar um pouco disso, eu acredito que talvez mais um domingo ou dois, falar sobre abundância, falar sobre finanças. E isso está muito ligado com aquilo que nós temos no nosso interior, com o que Deus colocou sobre as nossas vidas mesmo. E eu tenho assim uma novidade porque sábado que vem nós já vamos fazer algo bastante especial, praticamente começa hoje. Mas sábado que vem nós queremos fazer um exercício com vocês. Você que nos assiste, quem pode participar? Todos. Quanto que custa? Nada, é gratuito. Então, quem aqui tem a curiosidade de se conhecer melhor? Amém? Todo mundo. Isso é unânime. E quem aqui consegue imaginar que você, se conhecendo melhor, você vai ter melhores resultados na sua vida? Amém? Então, sábado que vem é dia 13 de abril. Não é? Tenho que frisar isso bastante, porque de repente você que nos assiste não está vendo isso hoje. Então, sábado, 13 de abril, às 19 horas. Ok? Aqui a nossa igreja é Avenida Paraguaçu Paulista, 468, no bairro de Arthur Alvim. Nós ficamos entre a estação Patriarca, isso? E a estação Arthur Alvim do metrô. É no meio, você escolhe para que lado você quer vir, tá? Eu acho que dá para vir a pé, um pouquinho distante, deve dar 1 quilômetro. 1 quilômetro. Isso aí, né, Guto? Menos de 1 quilômetro. Tá? O pessoal do Uber aqui tá me falando aqui que a distância. Então venha, tá? Nós vamos fazer algo muito legal, uma dinâmica muito construtiva. E por que eu estou falando isso? Porque uma das premissas da Action Church é potencializar cada um naquilo que que é o melhor dos seus dons, ok? Então o que nós vamos ver aqui? A Patrícia vem aqui, vem falar um pouquinho melhor aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre os perfis comportamentais. Você que nos assiste, ela é minha esposa, viu, pessoal? Então, amém? O que a gente vai fazer sábado aqui? Sábado a gente vai fazer um teste, vamos falar assim na linguagem que todo mundo entende. É um teste de personalidade. Esse teste é um teste criado pelo psicólogo William Marston. Esse teste foi criado em Harvard, então ele é um modelo muito utilizado no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos. Então, o que ele é utilizado? Primeiro, para você se autoconhecer. Além de você se autoconhecer, você vai conhecer a sua personalidade, qual é os seus pontos fracos dessa personalidade, os pontos a melhorar, e quais são os seus pontos fortes. Então, isso vai te ajudar em quê? Em você se conhecer, você conhecer as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas com quem você trabalha. Esse teste é muito utilizado em multinacionais para montar equipes. Então, você vai conhecer essas equipes, quem são essas pessoas, com quem trabalha o quê. Porque qual que é uma base? Não é que a pessoa está no lugar errado. Não é a pessoa que é uma personalidade boa ou uma personalidade ruim. Na verdade, são pessoas em locais não corretos. Então você vai conseguir entender, eu quero fazer uma transição de carreira. Através do DISC, você vai se conhecer e aí você vai ver as possibilidades que você tem. Eu tenho uma empresa, tenho alguns funcionários, eu não sei como é que tá isso aí, se as pessoas estão no lugar certo. Como dar feedback, o que cada personalidade se sente melhor.
Então, isso são coisas que a gente vai estar abordando aqui no sábado. E o mais importante, não é só para pessoas da igreja. Então, se você conhece pessoas que têm empresa, pessoas que estão meio perdidas, adolescentes também que não sabem o que quer fazer da vida, então esse teste vai ajudar a abrir a mente e a gente vai entender esses perfis. Então, sábado às 19 horas, eu vou mandar um formulário do Google para cada um. Por quê? Porque vocês vão sair daqui com esse material. Então, vai ter uma dinâmica, e para a gente organizar essa dinâmica, eu preciso saber quantas pessoas vão estar aqui. Então, se a pessoa não respondeu o Forms, aí vai ficar meio difícil para a gente fazer a acomodação correta de todos que estarão aqui. Tá bom? Amém, pessoal? Então, qualquer pessoa, tá? Inclusive adolescentes. Amém? Não tem como não falar que o pastor Reginaldo e a pastora Sandra estão aqui, né? Sejam muito bem-vindos. Aleluia. E, pessoal, é uma coisa que faz muita diferença hoje. As pessoas não conseguem, às vezes, alcançar os resultados porque elas não se conhecem. Então, não tem a pessoa que tem um perfil bom e outra que tem um perfil ruim. Não. Todo mundo tem o seu, né, o seu lado legal, o seu lado bom, que ele tem muita potência naquilo, mas tem um outro lado que qualquer tipo de perfil precisa trabalhar. Então, nós vamos conhecer esse perfil, amém? E a gente vai trabalhar com isso. Então, é inteiramente gratuito, não é? E no final, a gente vai ter uma pizza. A pizza também está paga, amém? Na verdade, está paga porque está no bolso de vocês, né? No final, a gente vai fazer aqui, né, uma arrecadação e vamos comer pizza, tá bom? Venham preparados para comer também. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé por um minuto? Vocês verem, né, como são as coisas. Eu sempre trago aqui tudo já no meu aparelho, mas hoje não deu, né? Cada domingo acontece uma coisa, a gente precisa orar mais. Porque ainda bem que eu sempre, né, velhinho, sempre faz a sua anotação. Livro de Lucas, você que está com a sua Bíblia ou com o seu aplicativo aí, Lucas 5, do capítulo 1 ao 10. Um texto bastante conhecido, amém? Mas nós vamos ver aqui hoje aquilo que Deus ministrou sobre a vida de Pedro e daquelas pessoas que estavam com ele a respeito de sair da escassez e ir para um tempo de abundância, amém? Lucas capítulo 5, de 1 a 10. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, o quê? Lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Alguns leem pescador, né? Mas ele falou mesmo pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos à praia, deixaram tudo e o seguiram. Pai de amor, obrigado porque podemos livremente compartilhar a tua palavra, ler, possuir e muito mais do que isso, Deus, obrigado porque a presença do teu Espírito Santo nos enche
daquilo, Senhor, que o Senhor fez na vida de homens e mulheres durante toda a história, desde a fundação do mundo. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um aqui, cada família, que, ó Deus, a Tua palavra venha ao nosso coração, de maneira que a gente nunca saia da mesma forma como nós entramos, mas que a gente saia sempre diferente, carregados, cheios, sempre mais do Teu poder nas nossas vidas. Eu abençoo a vida de cada um aqui em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, gente. Em nome de Jesus. Aleluia. Você que está em casa aí também, aplauda o Senhor. Está dentro do carro, cuidado, não vai aplaudir também. Amém? Em nome de Jesus. Nessa passagem, nós temos já no começo 2 estágios, 2 coisas distintas. Então, no primeiro momento, ali Jesus, quando ele já começa a falar com Pedro diretamente, ele está querendo fazer um tratamento com Pedro. Ele está querendo mudar aquilo que Pedro havia sentido durante aquela noite. Ele havia, como o texto diz, que ele fala logo ali rapidamente para Jesus. Jesus, nós não pescamos nada e o Senhor ainda quer que a gente tente alguma coisa? Mas Jesus, ele já obviamente sabia de toda essa situação, do momento de escassez, do momento de dificuldade que Pedro estava passando. Então Jesus começa a trabalhar com Pedro e diz para ele: olha, você precisa jogar a rede para o outro lado. Você precisa jogar a rede e fazer aquilo que eu estou falando. E por que Jesus fala isso? Porque Pedro estava no momento de dificuldade, no momento de escassez. E Jesus, quando fala isso para Pedro, há um primeiro estágio, um tempo de escassez. Jesus queria quebrar isso na vida de Pedro. Quem já passou algum momento de escassez? Ou está passando por um momento de escassez? É um momento complicado porque os nossos pensamentos, eles não estão tão ordenados. Os nossos pensamentos, eles estão assim, preocupados com aquilo que a gente tem que resolver e a gente não consegue trabalhar direito o passo a passo até chegar no momento da gente conseguir resolver as coisas. E Jesus começa a tratar com Pedro. Jesus aparece para Pedro, Jesus tem uma palavra para Pedro. E quantas vezes nós, até mesmo lendo a palavra, nós orando e Jesus quer falar alguma coisa para a gente e a gente não é tão confuso, não consegue compreender. Mas em dado momento, Pedro, ele abre os seus ouvidos e ele começa então a entender alguma coisa que Jesus estava dizendo para ele: olha, você precisa tirar essa mentalidade que você tem de escassez para ter uma mentalidade de abundância. E por isso a dificuldade de muitas pessoas, como eu disse aqui no começo, que elas não conseguem relacionar um momento de dificuldade, elas não conseguem colocar isso diante de Deus de uma maneira com que Deus dê força para ela e dê sabedoria e inteligência para que ela alcance. E eu vou no decorrer dessa palavra falar um pouquinho mais para vocês. Mas uma primeira coisa que aconteceu com Pedro foi primordial. Ele o quê? Obedeceu aquilo que Jesus tinha falado para ele. Foi um momento rápido. Pedro, ele sai daquele estágio de tristeza, daquele estágio de escassez, e ele começa agora a entender que Jesus estava mostrando para ele algo diferente. Jesus estava dizendo para ele: olha, jogue a rede para o outro lado. Isso é muito simbólico, porque muitas pessoas tomam um determinado caminho, que aquele caminho não é exatamente o propósito de Deus. Deus não vai abandonar a pessoa, mas ela vai naquele caminho com muito mais dificuldade, com muito mais impedimentos, vai ser muito mais devagar, ela não vai alcançar talvez aquilo que são os seus sonhos. Então Jesus fala: joga o quê? A rede para o outro lado. E um segundo estágio é o estágio da abundância. Eu percebo nesse texto como está tão perto uma coisa da outra, não é mesmo? Para Pedro e para aqueles homens, porque quando acontece a abundância, Pedro precisa chamar os outros barcos para ajudar. Então, o que incomoda muita gente quando nós falamos de prosperidade, o que incomoda muita gente quando se fala de abundância, é que as pessoas entendem que a prosperidade é algo que ela tem que reter ali para ela. E já de cara no texto, nós vemos que Pedro precisava de ajuda e também aqueles outros barcos que estavam ali começam a participar da mesma abundância que o Senhor tinha colocado sobre a vida dele, amém? Então muitas pessoas têm barreiras, porque quando a prosperidade
chega numa pessoa, muitas vezes ela retém. Muitas instituições retêm aquilo que Deus trouxe como bênção. Mas Pedro, ele consegue agora começar a entender. Imagina a velocidade com que a cabeça de Pedro começa a funcionar, a entender que aquela prosperidade e a abundância que acontece naquele lugar começa a acontecer na vida de muitas pessoas. E não é muito diferente o tempo de Pedro com o tempo que nós vivemos hoje. Eu estava vendo algumas estatísticas, não é? 4 empresas fecham, não é? Todos os dias no nosso país. E aumentou 25% do ano de 2022 para o ano de 2023. Pedro estava ali, não é? Pescando, era o seu negócio, e ele tinha ainda um sócio, e naquela noite eles não pescaram nada. Quantas empresas, quantas pessoas no seu particular têm passado um momento de escassez? A segunda motivação para os divórcios é a motivação financeira. Vocês sabiam disso? A primeira é por conta da infidelidade, mas muitos casais, eles não conseguem conviver por causa da escassez financeira. E isso é muito sério, porque começa a haver um desequilíbrio, começa a haver uma discussão, e talvez você já conheça alguém que passou por isso, ou até algum casal já passou por isso. E é uma situação difícil, mas Jesus fala para você hoje: jogue a rede para o outro lado. Então Pedro começa a trabalhar a sua mente, Pedro começa a fazer aquilo que Deus, não é? Ministra a sua vida naquele momento. E eu pergunto para você, por que às vezes nós não ouvimos a voz do Senhor? Será que nós estamos tão confusos? Será que nós estamos tão preocupados? Será que nós estamos tão, assim, tentando achar saída e nós não conseguimos recorrer à palavra do Senhor? E o texto diz: Pedro, calma aí, pega e joga a rede para o outro lado. Há muitas famílias endividadas hoje, não é? Muitas pessoas que, se a gente buscar a estatística lá no Serasa, dá uns 60% aí de famílias, não é, que elas estão endividadas. Mas por que será que isso acontece? Será que isso, não é, pastor, é um ataque do maligno, é um roubo? Pode até ser. Mas na maioria das vezes é porque as pessoas não conseguem usar da sua capacidade, não conseguem usar da sua inteligência, porque elas estão ali como Pedro estava, preocupado e pensando apenas que eu passei a noite toda tentando pescar alguma coisa e eu não consegui, agora eu estou cansado, então esse dia já era. Eu quero dizer, nada já era na sua vida, amém? Nenhum dos sonhos que Deus colocou no seu coração, ele será frustrado. Porque é uma palavra sobre nós. Jesus está conosco. E muita gente não consegue relacionar aquilo que é financeiro, não é? Aquilo que está dentro do dinheiro, vamos falar livremente aqui, do dinheiro que ela ganha com as coisas que são de Deus. E eu já ministrei, não é, algumas vezes aqui na nossa casa, que o reino de Deus, ele está aqui porque Jesus disse: Senhor, venha o teu reino. Então o reino de Deus não é neste mundo, mas o reino de Deus, ele está sobre cada um que quer aproveitar dele, amém? E o reino de Deus, eu posso garantir uma coisa: há recursos. No reino de Deus há prosperidade. No reino de Deus há a grande alternativa de jogar as redes para o outro lado, amém? Pedro, mesmo no cenário caótico, ele obedece aquilo que Deus tem para ele. Ele obedece a palavra de Jesus. Como que está a tua vida financeira hoje? Né? Responde para você mesmo. De repente está bem, mas de repente você passou um período ruim. Não é? Quanta gente passou anos de um período ruim. E muita gente hoje, ela é arrastada por essa preocupação e isso se torna em frustração. E isso vai subindo os degraus e algumas pessoas, elas entram num estado depressivo porque elas começam a achar ou que Deus a abandonou ou que elas não têm capacidade. O que você tem para a sua vida é isso mesmo. E a gente ouve notícias, né? 47% das profissões que existem hoje, em poucos anos, elas não existirão mais. Mas as pessoas, né, não conseguem perceber que a palavra de Jesus, olhe, jogue a rede para o outro lado. Então eu quero te dizer, mesmo que aquilo que você faça hoje acabe daqui 2, 3, 5, não sei quantos anos, jogue a rede para o outro lado, porque o Senhor
tem um escape para você, em nome de Jesus. Você tem toda a capacidade, através da palavra de Deus, de se reerguer e de começar a fazer uma outra coisa, ter um outro negócio, ter uma outra profissão, amém? Eu sempre brinco aqui, Deus não está preocupado com a idade. Se Deus fosse se preocupar com a idade, não é? O que você ia fazer, né, David? Amém? Deus está preocupado com aquilo que são as promessas dele sobre você e com o propósito de vida que Deus tem para você. Quando Pedro entende isso e ele joga as redes, ele começa a visualizar o propósito de Deus na vida dele. Ele começa a entender que aquela grande pesca, não é? Era algo que vinha além de só ser uma grande quantidade de peixes e de algo que ele poderia levar ao mercado e ter um bom faturamento daquilo. Ele começa a entender que aquilo era para ele e para os outros. E isso barra muita gente de não ser próspero. Quando você quer reter só para você, é uma prosperidade mentirosa, porque você vai reter, você vai segurar e aquilo vai acabar. Mas quando você entende que Deus tem algo mais para a gente, que a prosperidade é para que você supra as suas necessidades, supra a sua família, e isso extrapole além, você começa a entender o que é de verdade. E eu estou dizendo assim, quando suprir, não é aquela coisa enganosa que as pessoas pensam assim, olha, eu quero o meu pão de cada dia, porque foi o que Jesus disse. Meu querido, você acha que Deus ia dar um pãozinho só para você? As pessoas, né, principalmente no Brasil, fazem aquela ideia assim, do pão da padaria mesmo, né, o pãozinho francês, que você vai lá toda a manhã, talvez na padaria, um pão na chapa e um cafezinho puro ou com leite, e você acha que é só aquilo. O pão nosso de cada dia, ele é a abundância de Deus para a sua vida. Você consegue compreender isso? Então, as pessoas, né, numa falsa modéstia, né, numa coisa assim, olha, eu sou humilde. Cara, você pode ser extremamente rico e muito humilde, mas existe uma falsa humildade em que a pessoa ela tem que ser, né, curvadinha, com aquela cara um pouco triste, não é, com a roupa mais surrada que ela puder ter. E quantas críticas às vezes acontecem no nosso meio, não é? Eu não ia falar, mas vou falar, né? Ah, porque o fulano tem isso, porque o fulano tem aquilo. Outro dia eu vi as pessoas criticando um pastor de uma grande denominação, um senhor, assim sabe aqueles senhores que têm 40, 50 anos de ministério? E ele estava numa bela Mercedes. Que Mercedes bonita. Eu chego lá, em nome de Jesus. E as pessoas criticando. Ah, porque ele já se viu, ele tem uma Mercedes. Eu falei, eu só pensando, eu não respondo nada, porque senão vai dar uma briga tão grande. Eu fiquei pensando, quantos anos esse homem já trabalhou? Quantas ofertas esse homem já entregou no altar? Quanto da sua vida ele dedicou? E aí Deus lhe fala, meu filho, toque, toma uma Mercedes para você andar. E as pessoas conseguem criticar. Saiba que quem critica são aqueles que menos fazem. Os que criticam são aqueles que menos ofertam. Os que criticam são aqueles que menos dedicam seus dons para a casa do Senhor. Os que mais criticam são aqueles que menos leem a palavra. Sabe por quê? Porque quando a gente entende que Jesus disse, olha, jogue as redes para o outro lado. Não há limites para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque é uma palavra e um ide de Jesus para que você seja próspero e que haja abundância. Então não é só aquele pãozinho de manhã. Deus tem muito mais para você, em nome de Jesus. Amém? Deus tem provisão. Deus tem liberdade. Deus tem liberdade de tempo. Deus tem toda a condição de fazer com que você seja abundante, mas muita gente se prende, como Pedro estava preso ali naquela hora. Olha, eu acho que é o início de uma grande crise, porque agora, nessa noite, eu não consegui pescar nada, eu não consegui, apesar de toda a minha técnica, da minha inteligência, em saber olhar para as águas ali, mesmo que esteja escuro, onde estão os cardumes, e eu jogava a rede e nada, e eu jogava para o outro lado e nada, e vem Jesus, que aparentemente não entendia nada de nada, e principalmente da pescaria, vem e me fala para jogar a rede para o outro lado, e às vezes nós nos prendemos no nosso próprio pensamento e pensamos, é coisa da minha cabeça. Será que Jesus ia dizer algo assim para mim? Eu quero dizer, Jesus tem o melhor, porque Ele falou, Pai, que venha o Teu reino sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. E as pessoas se frustram porque às vezes o tempo passa, não é?
E um plano que você tinha, às vezes ele não se concretiza naquele tempo que você imaginou. E a gente já está em abril, não é? Se a gente pensar bem, puxa vida, tinha coisas que eu queria fazer já, que tivessem acontecido nesse ano e ainda não aconteceram. Mas eu quero profetizar que a tua vida financeira vai transbordar em tempo recorde, amém? Isso é a palavra de Deus. Profetizo que vai transbordar em tempo recorde. Eu não sei exatamente o que Deus tem para a tua vida, mas eu sei que são valores que você nunca pensou, mas que para isso acontecer, a gente precisa passar por alguns processos, e às vezes é isso que atrasa a vida de algumas pessoas com relação à sua vida financeira, amém? Então, como ativação nessa manhã para você, eu quero te dizer, ouça o que Jesus tem para você nessa manhã. Uma coisa eu te garanto, não é limitação, é algo abundante. Porque a gente começa, não é, a perceber as coisas que Deus tem feito na vida de muitas pessoas. E aqui no texto, nós vamos lá mais no final, são grandes peixes, não é uma pescaria qualquer, não é algo corriqueiro, não é algo que acontecia comumente naquele lago, naquele lugar, mas era algo que aconteceu de uma forma extraordinária. Em nome de Jesus, você vai viver coisas extraordinárias. Imagina você sendo dono do teu tempo. Muita gente diz, olha, eu preciso trabalhar bastante. Será que trabalhar bastante é o resultado? Ou o resultado é você fazer menos com resultados melhores? E eu quero trabalhar com você nessa manhã o que tem prendido muitas vezes as pessoas, que é uma falta de entendimento e uma mente que está presa à escassez. A palavra de Deus nos revela que um dos nomes do Senhor é El Shaddai, amém? Numa primeira tradução significa o Todo-Poderoso, mas nas traduções que se seguem, significa o Deus que te dá mais do que o suficiente. Você crê nisso? O nome do Senhor significa que é aquele que pode e quer nos dar mais do que o suficiente. Então, por que nós nos prendemos à escassez? Por que nós nos prendemos ao medo? Por que nós nos prendemos em emoções que muitas vezes não nos deixa passar além e não nos deixa ir além do que jogar a rede para o outro lado? Jesus te fala, jogue a rede para o outro lado. Há 3 armadilhas que acontecem na vida de muitos. A primeira delas é não ter uma gestão emocional assertiva. Eu quero já começar a ativar você, para que você comece a entender espiritualmente o que é isso, amém? Uma mentalidade, uma gestão emocional assertiva. Se você ainda não alcançou algo, existe alguma coisa que precisa mudar dentro de você. Em nome de Jesus. Pedro pega as redes e ele fica pensando ali, né? Houve uma fração de segundos, espera aí, mas Jesus mandou jogar para o outro lado. Então ele começa a trabalhar a sua mente. Espera aí, eu tenho andado com Jesus, eu tenho ouvido a sua voz, eu já vi algumas coisas que ele fez que eu nunca tinha visto na minha vida, milagres. Eu te pergunto essa manhã, quantas coisas você já viu que o Senhor fez na vida de outros e na sua vida? Amém? E por que você acha que Jesus, ao falar para você, olha, comece uma outra coisa, jogue a rede para o outro lado, porque às vezes você duvida? E as pessoas duvidam porque muitas vezes elas não têm uma gestão emocional assertiva. Em nome de Jesus, trabalhe a sua mente. Pedro, ele saiu de um momento de escassez e foi para um momento de abundância, porque Jesus colocou uma palavra sobre a vida dele. Que palavra o Senhor tem para a sua vida hoje? Amém? Eu declaro uma palavra de abundância e não de escassez. As pessoas também, elas confundem algo, e talvez eu choque você aqui. A prosperidade, ela não é um milagre. Pastor, mas eu peço tanto milagre, né? A prosperidade, ela é um resultado.
O milagre ele vai acontecer quando você, como Pedro, ouvir a voz do Senhor Jesus e entender no seu espírito que você precisa mudar. Amém? Em nome de Jesus, a prosperidade, ela não está relacionada só a coisas espirituais, ela está relacionada à tomada de decisão. E uma das coisas, não é, que os rabinos falam bastante é que um homem, ele é medido por algumas coisas. Um homem e uma mulher, não é, principalmente na questão dos negócios, ele é medido pela sua capacidade em tomar decisões. E essa capacidade, ela ainda é mais decisiva quando ele começa a tomar decisões e tomar as decisões rapidamente, não é? E eu aprendi que, mesmo que você tome uma decisão e ela tome um caminho que você não esperava, você tem como resolver. Mas o que você precisa fazer é tomar uma decisão. Se Pedro tivesse ficado na dúvida, ele poderia ter insistido com Jesus. Jesus, eu não vou jogar nada, olha, vamos parar com isso, o Senhor está de brincadeira. Mas ele tomou uma decisão, e aquela decisão foi a mais assertiva que ele poderia tomar naquele momento. Porque não foi, repito, só um momento de uma grande pesca e de um resultado financeiro significativo para ele, mas foi algo que abriu as portas para um mover todo especial da ação do poder de Jesus sobre aquele lugar e sobre aquele tempo, para que se estendesse até nós aqui, amém? Em nome de Jesus. As decisões, como que eu tomo as decisões, pastor? E aí que nós vamos aprender um pouco nessa manhã. Elas estão totalmente ligadas com as nossas emoções. A qualidade das nossas emoções, elas vão definir a qualidade das nossas decisões. Amém? Tá complicado para você? Vamos facilitar isso daí? Eu quero apresentar algo para você. Nós, Patrícia e eu, nós estudamos bastante, né? E aprendemos muito com o nosso apóstolo Fernando Guilhem. Tem a Marta aí? Quero apresentar para vocês a Marta, não é? O apóstolo Fernando, ele elaborou a Marta. Pastor, o que tem a ver a Marta com a nossa vida? Tem tudo, você nunca mais vai esquecer da Marta. Quem se chama Marta, olha, se sinta homenageada. Amém? Como regular bem as nossas emoções? Você já resolveu alguma coisa quando estava com medo? Deu ruim ou deu bom? Aliás, o medo é algo ruim ou algo bom? Depende. É verdade. Depende. Se eu for atravessar aqui a avenida sem olhar para os lados, né? Eu estou sendo inconsequente, mas há um certo medo, então eu vou parar, olhar, né, para os lados de onde vem o carro e vou atravessar. Alegria, é bom ou ruim? É bom, né? Mas você imagina você no shopping, super alegre com um cartão de crédito assim. Então talvez dê ruim. Você aí de casa, você já, né, pegou o cartão assim todo felizão e ó, quando vem a fatura, aí dá um medo, aí vem o medo, né? Amém? E a raiva, é bom ou ruim? Agora já tá todo mundo assim, né? De pastor, né? Jesus teve raiva? Teve, né? Chegou lá no templo e tava tudo, né? Só o comércio. Aliás, não é? Aquele comércio existia para facilitar a vida de muitas pessoas, porque o templo ficava num lugar muito alto. O caminho, no caminho havia muitas pedras, né? E as pessoas não tinham sapatos, né, confortáveis que a gente tem hoje, não tinha a coleção de Nike que o Lucas tem. Então, para subir com aquelas sandálias, né, machucava o pé. Então havia, né, um comércio ali para que facilitasse a vida das pessoas. Só que tinha uns sacerdotes lá que eles pegavam a mesma oferta da pessoa, levavam lá para dentro, fazia de conta que aconteceu o sacrifício e voltava pelo outro corredor por trás do templo e revendia, não é, a oferta. Então é isso que Jesus ficou bravo, tá, pessoal? Não é assim que Jesus não gosta do comércio, não. Só que Jesus, a raiva de Jesus naquele momento foi intencional, porque ele desbaratou naquele momento algo que estava deixando de louvar o nome do Senhor, amém? E que estava roubando o tempo, estava roubando as pessoas. Então até mesmo a raiva, ela é intencional. Porque
se você pegar o depoimento de muitos grandes empresários, foi no momento em que alguém disse para ele, olha, mas você não vai conseguir fazer isso. E então, ele teve aquela raiva, né? Ele falou, o quê? É agora mesmo que eu vou realizar. Ah, mas você não consegue. Então, o quê? Agora realmente é que eu vou fazer. E eles extrapolaram e eles entenderam que jogar a rede para o outro lado seria algo que Deus ia abençoar, amém? E a tristeza, é bom ou ruim? Ah, tá todo mundo assim, né? A tristeza, às vezes, ela é bom para regular, não é? Alguma coisa, mas ela não pode ultrapassar um certo limite, porque infelizmente hoje nós vemos pessoas com depressão. E o amor ou o afeto, é algo bom ou algo ruim? É maravilhoso, mas cuidado, não, né? Eu brinco sempre assim que aquela novela mexicana, oh, Joaquim Manuel, como eu te amo, não é? E a pessoa ela romantiza tanto as coisas que ela começa a ser assim uma pessoa muito inocente, ela não consegue enxergar os perigos ao seu redor. Imagina só, Pedro conseguiu regular isso aí naquele instante. Amém? Então é por isso que muitas pessoas não conseguem ter uma eficácia nas suas finanças, não conseguem viver a abundância, porque elas não conseguem regular as suas emoções. Pastor, e como é isso que funciona as emoções? A emoção é a coisa que você recebe uma notícia, durante os primeiros 3 segundos, ela é uma emoção. Passou disso, ela já começa a ser um sentimento. Percebe? O que você vai fazer com aquilo? Notem, é muito claro. Pedro joga a rede para o outro lado. Meu Deus, joga, não joga. Jogou. Tem gente que não joga. Aí aquilo começa a remoer dentro dela. E passa a ser um sentimento que muitas vezes se transforma em algo ruim. Muitas pessoas não prosperam porque têm um sentimento de raiva, algumas vezes pela instituição que ela pertencia. Muitas pessoas não têm abundância porque elas sentem medo de novamente se relacionar, sentem medo de novamente se lançar no mercado. Algumas pessoas, não é, numa alegria tão grande, não percebem que elas podem aumentar ainda mais o seu fluxo. Então, regular as nossas emoções começa a fazer todo sentido para você agora, amém? Começa a fazer todo sentido para Pedro, porque ele olha e fala, peraí, eu vou deixar de lado toda a minha incredulidade, eu vou deixar de lado todo esse meu jeitão briguento, eu vou deixar toda essa minha raiva, né, que eu estou sentindo por não ter conseguido pescar nada, e a gente percebe isso até porque agora a gente tem ferramentas para estudar as personalidades, e a gente via que Pedro, ele era muito mais ativo, né, ele era aquele dominante, que ele queria resolver as coisas na hora, não é? E isso era bom ou ruim? Na verdade, nem bom nem ruim, era a personalidade que ele tinha, mas ele precisava trabalhar isso na sua vida. E é isso que nós vamos trabalhar aqui no sábado. Você conhecer a tua personalidade, você saber o que você pode fazer de melhor ou o que você pode fazer de pior. Amém? Tá aí a Marta, não se esqueça mais da Marta. Não é? Dei os créditos ao apóstolo Fernando, mas quando eu comecei a entender isso, não é, na minha vida, eu consegui realmente regular muito mais as emoções e consegui ser muito assertivo. Eu não sei se alguém aqui, né, tem negócios ou lida com pessoas, não é? Mas eu tenho clientes que quando o celular assim toca, que eu vejo que é ele, eu já oro, em nome de Jesus. Porque aquela pessoa chata. Tem cliente chato. Mas se fosse um auxílio antigo, eu não ia nem atender. Essa pessoa é tão chata, eu não vou atender. Mas sabe de uma coisa? Uma porcentagem muito boa dos meus negócios é sustentado por esses chatos. Tem resultado. Então, controlar as emoções, você começa a compreender até mesmo o tipo de cada pessoa e saber até onde você pode ir, saber até onde você pode, né, apertar um pouquinho mais a chave com ela, em nome de Jesus, que seja uma realidade na sua vida. Não tome decisões se você estiver com muito medo, nem muito alegre, com raiva, tome cuidado, nem, a não ser que seja aquela raiva para te motivar, amém? Triste, não é? Coloque um louvor, comece a orar, meu querido. Você vai sair dessa tristeza em nome de Jesus.
E cuidado com aquilo que você ama demais, para que você não prenda aquilo, para que você não fique, aquilo se torne o seu Deus, em nome de Jesus. Pedro teve que alinhar as suas emoções. E quando ele chama as outras pessoas para ajudar, havia já um ambiente diferente. Peraí, quem é esse Pedro? Cara, ele está diferente. E pensa uma coisa, quando ele chama os outros eram concorrentes, Começa ali a haver um fluxo, de negócios. Pedro havia mudado ali o seu comportamento e ele começava a perceber que quando ele alinhava as suas emoções dariam para ele uma qualidade de decisão muito melhor. E a qualidade de decisão muito melhor traria para ele, então, resultados extremamente assertivos. Amém? Percebe? Emoção, a decisão e o resultado. Quem está compreendendo, diga amém. Amém? Emoção, decisão e resultado. Em nome de Jesus. Quer ter bons resultados? Trabalhe as suas emoções, amém? Só que as pessoas começam a achar que isso é uma coisa, de coaching. Começam a achar que isso é uma coisa fora da Bíblia. Jesus trabalhou o tempo inteiro com todos os seus discípulos a respeito das suas emoções. Aliás, Jesus trabalhava tudo, não é? Eu estou diminuindo Jesus apenas as emoções, mas Jesus ele ligava completamente o que era espiritual e aquilo que era emocional, e ao mesmo tempo que ele ligava as coisas, ele conseguia ensinar aos seus discípulos que eles poderiam ressignificar tudo aquilo que eles haviam constituído durante as suas vidas para um novo tempo. Então agora a gente vê um Pedro que ele pega e joga a rede para o outro lado, e ele pesca e ele divide com outros e ele chama outros. Então aquela raiva primeira que ele sentia, agora se passa para um novo mover, ele se passa a entender que ele precisava controlar as suas emoções, obedecer aquilo que Jesus tinha para ele. Ele começava a entender que ele, para ter resultados, ele precisava tomar uma decisão assertiva. E por que muitas vezes nós não tomamos uma decisão assertiva? Porque nós não ouvimos a voz do Espírito Santo, porque nós ficamos preocupados com o nosso dia a dia e esquecemos que a palavra do Senhor ela é tão viva que ela tem respostas, ela tem orientação, ela tem dica para tudo aquilo que nós precisamos fazer. Amém? O milagre financeiro ele vai acontecer quando nós abrirmos o nosso interior para que o Senhor nos dê força para resolver as questões. E um segredo espiritual muito forte é obedecer aquilo que Jesus tem para cada um de nós. Amém? Já desobedeceu a Deus alguma vez? Eu já. Deu muito ruim. Aliás, é tão fácil desobedecer, não é? Vou fazer do meu jeito, não, eu sei que é assim, tem que fazer desse jeito, e Deus está lá, então vai lá. Vai fazer, vai tentar. Pedro, jogue a rede para o outro lado. Sabe de uma coisa? Quando dá errado, não é porque você não tem capacidade. Não é porque você não tem inteligência. Mas é porque você não ouviu a voz do Senhor, amém? Capacidade está em você. A capacidade, ela vai melhorando a cada dia. A inteligência está com você. Pare, pense, estude, veja o que outros fizeram, busque na palavra. É um conjunto de coisas que a gente precisa ter para se abrir, para que o nosso emocional esteja equilibrado e que a gente comece a ter resultado. A prosperidade, ela é o reflexo daquilo que vai na nossa alma. Já pensaram nisso? Isso é muito sério. Pedro não entendeu isso. Até então ele era o rabugento, ele era o bravinho, ele era aquele que brigava com todo mundo, mas agora ele começa a entender, peraí, o que está acontecendo? Jesus fala, joga para o outro lado, e não são aqueles peixes que eu estava acostumado a pegar, agora são peixes muito maiores. Ele começa a entender no seu interior que não era só uma questão
de uma prosperidade venal, mas era algo que era uma abundância também espiritual, que aconteceria e aconteceu naquele lugar, e agora ia acontecer para muitas pessoas. Ele entendeu que ele não era vítima do passado que ele tinha, mas ele era agora o protagonista do futuro que Deus tinha para ele. E o futuro, ele começa a ser vivido agora e amanhã e depois, e é uma construção. E esse protagonismo do futuro, ele passa por parar de se sentir vítima, parar de se sentir o esquecido, parar de achar que agora, olha, né, é um período ruim e você fala isso da boca para fora. Pode até ser que seja um momento em que Deus queira te ensinar algo. O povo passou no deserto 40 anos e, aliás, nem entraram na terra prometida porque murmuravam, porque reclamavam, porque dentro da sua alma não havia entendimento de que Deus era tão grande que poderia transformar a vida deles, e Deus faz aquela limpeza no povo. Então, se você está passando por um momento de aflição e de dificuldade, entenda que é um momento que Deus quer fazer alguma limpeza daquilo que você não tem se direcionado corretamente. Pense, não é? E se você quiser até tirar uma foto depois da Marta, lembra da Marta, né? Vai resolver alguma coisa, opa, peraí, o que eu vou fazer com isso? Você precisa ser protagonista do seu futuro. E é muita gente hoje com o mimimi. Sabe o que significa isso? É que a pessoa, ela quer colocar a responsabilidade daquilo que ela tem que fazer para que outra pessoa faça. E quanta gente ouve uma palavra como essa e sai, não é? Olha, muito bacana, muito legal, e ela esquece da palavra e ela não consegue entender que Deus tem um mover especial para ela, porque ela está tão acostumada a reclamar e que ela não consegue ver a bênção de Deus. E eu quero te dizer algo muito sério: toda pessoa que só vive reclamando, ela não vai para lugar nenhum. Ah, pastor, eu sei disso. Mas isso tem uma ligação espiritual completa. Sabe por quê? Porque nós somos o que? A Bíblia diz, a imagem e a semelhança do Senhor. Amém? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus não reclama de nada. Quando Deus quer resolver alguma coisa, Ele pega a ponta e fala assim: olha, se levanta, anda, porque você está muito devagar, não é mesmo? Deus fica querendo colocar a culpa em alguém? Nele mesmo? Ai, eu fui criar. Ai, meu Deus, não, peraí, Deus sou eu mesmo. Deus entra em crise. A pessoa reclamando, que é muito reclamona, ela não consegue viver o que Deus tem para ela. E às vezes nós ficamos perto de pessoas assim. Isso, se não for, a gente que às vezes fica assim, isso afasta o Espírito de Deus, porque você deixa de ser a semelhança do Senhor. Deus é o Deus de paz, Deus é o Deus de força, Deus é o Deus de guerra, Deus é o Deus que vai à frente, Deus é o Deus criador de todas as coisas, Deus é o Deus de amor, Deus é o Deus de alegria, e a gente fica perdendo tempo reclamando, e quando eu fico reclamando, eu começo a me distanciar do Senhor, eu começo a ficar cada vez mais longe, então não faz mais sentido nenhum eu ser semelhança de Deus, porque Deus não é isso. Se alguém começar a reclamar perto de você, não se contamine, mas diga para ela: olha, ok, eu sei que você tem as suas dores, eu sei que você tem as suas dificuldades, mas Deus tem feito coisas sobre a tua vida. Ministre essa pessoa, se der, ore por ela, se der, faça alguma coisa por ela. Amém? Mas a palavra de Deus sobre a nossa vida é: decida jogar a rede para o outro lado, em nome de Jesus. As pessoas também confundem isso e religiosamente, começa a querer expulsar a miséria. É o inferno, é o Satanás. Meu querido, a gente expulsa o demônio, mas as emoções a gente controla, amém? Ah, mas Satanás colocou uma situação, é uma coisa diferente. Ele pode colocar a situação, mas você, debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, controla as tuas emoções e você vai sair daquela situação, em nome de Jesus, amém? Demônio, a gente expulsa, mas as nossas emoções a gente controla, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus não vai se mover pela tua lamentação. Pastor, mas a palavra diz, que Jesus fala: olha, lance sobre mim o teu fardo, lance sobre mim a tua angústia.
é lançar sobre ele, é dizer para ele o que está acontecendo, mas não é ficar se lamentando. Amém? Existe uma diferença que para muitos até pode parecer igual, mas nos lançarmos diante aos pés do Senhor é diferente. Pedro quase que começa a lhe reclamar: olha, peraí, o senhor veio falar. Eu já imagino Pedro meio bravo com Jesus. Pescamos a noite inteira, o senhor não está vendo a nossa fisionomia, o jeito que a gente está cansado. Mas depois, logo em seguida, ele entende: olha, debaixo da tua palavra, eu vou lançar a rede. Isso é lançar diante do Senhor. Isso é lançar sobre Jesus o nosso fardo, que é muito diferente de reclamar. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero finalizar. Equilibre a Marta que há dentro de você. Em nome de Jesus, equilibre as suas emoções. Quando nós equilibramos as nossas emoções, a gente ouve a voz de Deus. E há algumas armadilhas, né, que a gente cai por conta de não equilibrar as emoções, ou de não conseguir ter a prosperidade, não é? Quando a gente não equilibra, a gente não consegue prosperar. Como Deus vai dar para alguém algo abundante se você é um desequilibrado? Como Deus vai dar para alguém algo importante para resolver, não é? Se você tem uma limitação que você não vai conseguir fazer aquilo da maneira com que Deus quer. Como que você vai resolver algo se você não consegue controlar as finanças, se você não consegue controlar a sua casa, se você não consegue governar aquilo que Deus tem para você? Uma outra armadilha é aquela que Pedro estava ali até aquele momento. Era uma mente limitada, fechada a conseguir enxergar somente que ele tinha que sair à noite com o barco, lançar as redes, pescar o que pudesse e voltar. Que não havia nada diferente para ele. E a palavra lá no texto, logo lá no finalzinho, diz assim: Pedro deixou tudo e fez o quê? Seguiu a Jesus. Ele conseguiu ver além. Ele saiu daquela armadilha da mesmice, do levantar, não é? Tomar um banho, sair de casa, pegar a condução até o trabalho e fazer todo dia a mesma coisa. Ele entendeu. Jesus dizendo para ele: jogue as redes, é muito além daquilo que Deus tem para você até aqui, amém? E eu quero até te dizer, se você se atrasou, não é? Se você está bobeando, se você está perdendo tempo com aquilo que Deus deu para você resolver, eu quero te dizer, a partir de hoje, você vai resolver em tempo recorde, amém? Porque foi o que aconteceu com Pedro. De uma hora para outra, ele não tinha nada, né, para vender, não tinha nada para comercializar. E de uma hora para outra, ele tem agora uma quantidade grande de peixes para ele fazer. Não tem a mente limitada. Quantas pessoas, não é? É uma estatística também muito forte. Acho que de 10 pessoas que ganham um grande prêmio, 8 perdem tudo, em menos de um ano. E a gente pergunta, né? Como que conseguiu perder tudo isso? E a gente até faz assim um plano, né? Olha, se eu tivesse ganho esse dinheiro, eu tinha feito isso, eu tinha aplicado naquilo, não é? Será que na hora também, se você ganhar, não estou falando para ninguém jogar, tá? Não é liberação para ninguém jogar. Mas se Deus te der um recurso agora, o que você vai fazer com ele? Vai gastar tudo? Não é? Vem um recurso, quanto custa um iPhone 15 hoje? 13 mil, 12? Vem 12 mil na sua mão, você já vai de iPhone 15? Ou você vai fazer com que esse dinheiro se multiplique, para que daqui a pouco tempo você compre um iPhone 15, não é? É o 15 que é o último, né? Um iPhone 15, não é? E você ainda tem aquele dinheiro que você recebeu primeiro. Começa a perceber, não é? Como você precisa trabalhar. Eu falo para muita gente, uma vez eu estava dando aula, eu falei aqui, quem tem o sonho de ter uma casa própria? Todo mundo. Era uma sala de jovens, né? Eu falei, se alguém vier hoje com uma chave, der para você uma chave de uma casa e falar assim, olha, é para você, só pague os documentos da transferência. Aí foi aquele silêncio no céu, né? Eu falei, então, você está se preparando para aquilo que Deus tem para você? Nada hoje, né? 2024, acho que documentação de uma casa
facinho, mais de 10 mil, né? De 10 a 15 mil. Para você fazer a transferência e passar para o teu nome. E aí, você se preparou? Você está se preparando para o que Deus tem para você? O que é mais importante, um médico ou um sapateiro? Os dois têm a sua importância, não é? Mas, qual custa mais caro? O médico ou o sapateiro? O sapateiro vai, não é, salvar a gente, ao menos o engraxate, aquele sapato horrível, ele vai nos salvar. Mas o médico, ele vai resolver um problema muito maior, não é mesmo? Não estou desmerecendo um para merecer mais o outro. Mas que tipo de problema você quer resolver? Quanto maior o problema que você resolver, mais você vai receber por isso. Amém? O sapateiro ele não consegue cobrar 10 mil reais por trazer alguém, como é que fala? O nascimento de alguém. Um parto, perdão. O sapateiro não vai conseguir fazer. Mas se você chegar lá no hospital, não é? E precisar fazer um parto, e o médico disser, olha, eu faço, mas é 10 mil. Qual problema você quer resolver? Nesta manhã, nessa hora, eu quero te falar. Se atente para o que o Espírito tem colocado na sua vida. Mesmo que você tenha perdido tempo, mesmo que você ache que não há mais jeito, eu quero te dizer, há jeito. Não tinha jeito para Pedro, e de repente, não é? Instantaneamente, uma palavra do Senhor Jesus sobre a vida dele, deu todo o jeito para a vida dele. Amém? Realinhe as emoções. Comece a trabalhar melhor, não é? Os impactos que você recebe no seu dia a dia, para que essas emoções não se tornem um sentimento que faça você bloquear totalmente para a promessa do Senhor para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Quer ganhar mais? Resolva problemas maiores. Quer ganhar mais? Entre em concorrências maiores. Quer ganhar mais? Não é? Ouça a voz do Senhor Jesus e preste atenção. Muitas vezes, algumas pessoas se lançam para algum negócio e dá errado. Ah, pastor, o senhor acabou de falar, não é? Do alinhar as emoções. Primeira coisa é essa, porque ela não tem dentro dela o entendimento da abundância. Mas muitas pessoas se lançam em algum negócio porque não organizam direito aquilo que ela tem que fazer. Eu falo bastante do meu ramo, não é? Porque é um ramo onde às vezes a pessoa ela trabalha com um volume de recursos um pouco alto, mas a renda ela não é tão alta, é uma boa renda. Mas ela mistura aquela renda com o ganho e ela gasta tudo. Vai dar certo? Existe uma lógica. Por isso que, não é? Ai, Senhor, aí pede um milagre. Deus fala assim, olha, eu te dei o recurso, eu te dei, não é, as fontes para que você cresça. Eu te dei a rampa para você, não é, ter ali o seu salto e conseguir alcançar algo maior. E o que você fez com isso? Não controlou a Marta. Aí gastou tudo. Gente, é bem comum. Ah, falo com propriedade do meu ramo, mas está dentro dessa estatística que eu falei para vocês das empresas. A pessoa estava indo bem, sabe, estava voando e começa a gastar com coisas que não são para o momento. E as pessoas confundem isso, a prosperidade, e elas não sabem lidar com a abundância, sabe? E eu me lembro muito de José, eu estou prometendo um estudo sobre isso faz tempo, não é? José lá no Egito, ele conseguiu organizar a coisa de uma maneira tão forte que ele elevou uma nação a um status de uma nação que conseguiu sustentar todo um povo, todo um mundo conhecido daquela época. Vocês já pensaram nisso? O cara que estava lá preso. Ele chegou lá, né? O faraó deu toda a oportunidade para ele, abriu as portas, né, do tesouro. Ele não saiu gastando tudo. Ele organizou, ele refez a tabela,
não é? Ele organizou aquilo que ele tinha que fazer e fez uma nação se tornar a maior nação do mundo da época. Deus tem para você um passo a passo, mas Ele tem hoje para você o estalar de dedos, que significa você sair de um tempo de escassez como estava Pedro, para um tempo de abundância, como todos aqueles homens passaram a viver. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor faça prosperar em você esta palavra. E eu quero terminar, já terminei quantas vezes? É a segunda agora? Vou terminar agora. A Bíblia fala de 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. De acordo com os estudiosos, significava o que se conhecia no mundo. Haviam 153 grandes nações. Havia dentro da palavra do Senhor, de Jesus ali para Pedro, uma liberação para que ele fosse aonde fosse, no mundo conhecido da época, e a palavra do Senhor fosse pregada. Amém? E 153 grandes peixes, por incrível que pareça, representava também a quantidade de espécies de peixes conhecido naquela época. E eu fico olhando para os detalhes da palavra do Senhor e fico pensando, Senhor, quantas vezes a gente perde tempo? Senhor, quantas vezes a gente fica numa mesmice e envolto nas nossas preocupações e naquilo que chamamos de nossos problemas. E não vemos que o Senhor tem tanta coisa para o teu povo. E essa tanta coisa, tanta bênção, tanta abundância que o Senhor tem para o teu povo é algo que vai se multiplicar na vida de muitos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, eu quero encerrar. Agora eu vou encerrar orando, né? Se de tudo que você pôde aprender hoje, guarde no teu coração. Deus pode fazer por você aquilo que fez com Pedro. Saiu da escassez para a abundância em tempo recorde. Amém? Como servo do Senhor, eu quero, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que me instruiu para dar essa palavra para vocês. E também para você que nos acompanha pelo Instagram, agora pelo YouTube também, Alcir Diório no YouTube. Você que nos acompanha pela internet, mora em São Paulo, ou mesmo que more longe, não tem problema, venha nos visitar. Avenida Paraguaçu Paulista, número 468, no bairro de Arthur Alvim. Nós estamos aqui entre a estação Patriarca e a estação Arthur Alvim do metrô. O fácil acesso, tem a Radial Leste aqui, pertinho. Venha, todos os domingos, às 10 da manhã, nós estamos reunidos, temos louvor, nós temos palavra, nós vamos orar pela tua vida, nós vamos ministrar a tua vida e dizer que Jesus está com você e na tua casa. Você que não aceitou Jesus ainda, eu quero te dizer, Ele também morreu por você. Não importa o teu estado, não importa a tua situação, Jesus te ama e Ele está vendo você onde você está ali. Amém? E eu quero te dizer, abra o teu coração para que Jesus tem para você. Se você puder agora, feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração e eu quero te dizer, ore comigo assim, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero viver a abundância, eu quero viver a prosperidade que o Senhor tem para mim, não só financeira, mas uma prosperidade de vida, uma abundância de vida. Eu quero viver na minha vida, na minha casa, na minha família. E eu profetizo sobre a tua vida que verdadeiramente a abundância do Senhor é sobre você. A prosperidade do Senhor é sobre você. A salvação do Senhor está sobre você agora. E declaro alegria, saúde e que a paz do Senhor, que é algo que a gente não consegue entender, esteja sobre você agora, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar, igreja. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito por nós.